Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal. Sim, sou eu de cabelo novo, cabelo cortado, tava na hora já. Agora eu não sei se esse é o primeiro vídeo que vai aparecer de eu cabelo cortado, mas é o primeiro que eu estou gravando, então paciência. Vamos lá pessoal, vamos falar sobre o CPTS, um mês de um relatório muito bom, muito bom. Aqui eu tenho que tirar o chapéu para o relatório que a Capitânia fez para o CPTS. Acredito que não será o relatório que vai ser no mesmo modelo, até porque é um relatório muito mais educativo do que um relatório de fato gerencial. Tem alguns pontos que eu quero abordar, mas assim, eu até cheguei a comentar para vocês no relatório passado, quando ele apresentou esse novo modelo, seria ano novo, relatório novo, vida nova para o CPTS. Vamos ver, eu espero que sim, o CPTS tem muito cotista, espero que o fundo recupere aí a credibilidade, porque assim, acho que o que mais afetou no mercado aí no último ano foi a credibilidade da Capitânia, principalmente em função do CPTS, na questão do CPTR, CPTI. Então espero que recupere com esse novo CPTS, esse novo hedge fund, que não é mais um fundo de papel. Mas vamos lá, vamos para o relatório gerencial. Então, pessoal, o relatório gerencial desse mês, só para vocês terem uma noção, tem 52 páginas, é muito grande. Eles fizeram um relatório especial, digamos assim, ficou muito bom, e eu recomendo que, mesmo que você não seja cotista do CPTS, você leia o relatório, principalmente você que é investidor novo. Eles fizeram uma explicação sobre todas as classes, basicamente classes de fundos, mostrando riscos, mostrando vantagens e alguns critérios para análise. É muito bacana, acho que vale muito a pena. A gente vai passar por alguns deles aqui. Então, relatório de dezembro, a gente está pegando aqui agora dia 5, né, gravando dia 5 de fevereiro, mas é o relatório de dezembro. Isso soltaram lá atrás, soltaram faz pouco tempo. A Capitânia normalmente ela solta mais no final do mês. Então olha só pessoal, o fundo, valor de mercado 6,83 por cota, se a gente for pegar hoje 6,20, então está muito próximo, está até mais baixo, né, o deságio dele. E aqui a gente tem alguns fatores, né, o fator dele principal é o mercado em si, é um dos fundos que sofreu bastante, mas o CPTS ele já vinha com deságio antes mesmo de todos os outros fundos virem, muito mais pela falta de credibilidade que a Capitânia passou durante algum tempo aí com os seus relatórios e os seus movimentos. Quem é inscrito mais antigo aqui no canal, é só pegar a playlist da Capitânia, vocês vão entender o porquê. E claro que aproveitando o momento ruim, o deságio continua muito alto e assim, é de se cogitar agora você até o deságio está tão grande, né, em termos de relacionado ao valor patrimonial do fundo, porque ele é um hedge fund hoje, ele é considerado um hedge fund, mas ele ainda é um hedge fund muito papel e fundo imobiliário. Até nessa nova classificação da Ambima, no vídeo que eu soltei quarta-feira, assista o vídeo, que na verdade eu estou gravando hoje, é o vídeo que vai sair daqui a pouco, mas esse vídeo está sendo mais para frente. Eu precisava ver como é que eles vão classificar nessa classificação da Ambima aqui, como é que eles vão classificar, porque o multi-estratégia, ele não pode, um fundo que é só CRI e fundo de papel, ele vai ter, um fundo de fundos, ele vai ter que ser classificado como fundo de papel híbrido. Então esse que é um ponto, tá bem abrangente essa questão agora, por isso assistam o vídeo até para vocês entenderem o que eu tô falando. Então o fundo 6,83, o patrimônio 8,55, gerou 7,6 centavos, pagou 7,5, dividend yield de 14%, isso aqui é claro, em função do preço da cota, ele está pagando, se a gente for ver aqui, em relação ao preço da cota e ao que ele está pagando mais de 1% ao mês, tem uma liquidez muito grande, isso é claro, muito ajudado pelo Base 10, 362 mil cotistas, a gente vê que ele perde, se vocês pegaram o relatório, ele perde cotista um pouquinho todos os meses, mas ainda assim é uma base muito grande de cotistas. Ele estava arrumando para os 400 mil, mas aí acabou desandando e perdendo cotistas aí, e vem perdendo mês a mês, mas ainda assim 362 mil cotistas é gente pra caramba. Bom, resultado do mês, a cota de mercado, como a gente já está com um deságio aí de 20%, na verdade mais até, se a gente for pegar hoje, só fazer uma continha aqui, vamos ver quanto é que está o deságio, cota de mercado 6,20, 6,2 dividido por 8,55, 8,55,
28, 27% de deságio, bem maior, né? Então muito mais deságio do que ele estava. Então aí já é um ponto que talvez esse deságio já até justifique o risco Capitânia, tem que considerar. Informamos que o perfil de crédito continua high grade e a carteira de crédito segue 100% adimplente. Pessoal, um ponto assim importante, antes de eu continuar, esse novo modelo de relatório me agradou muito, porque ficou um relatório mais objetivo, embora neste caso ele está bem extenso, mas ele se tornou um relatório mais objetivo do que era antes, com informações mais interessantes. E o layout ficou mais bonito. Vamos ver se de fato isso vai se perpetuar durante o ano. A carteira de CRI, o fundo possui uma carteira de 22 CRIs, 40% dos ativos, sendo 99 carteira de crédito indexada ao IPCA, marcação 8,91 e 0,8% da carteira indexada ao CDI mais 1,5. E aqui é um ponto importante, que esse sempre foi uma das grandes questões, a questão de compromissada de prazo longo, não resolve, não quita as compromissadas, a gente vai falar um pouco mais sobre elas. Ela toda compromissada é CDI e a receita é IPCA, ele acaba tendo descasamento. A carteira de fundo imobiliário hoje é composta por 90 fundos imobiliários que representam 50% dos ativos, ou seja, aumentou demais a porcentagem. Era acho que o que o CPTS queria. A gestão da Capitânia queria, porque se vocês pegarem até então, o fundo ele era um fundo de CRI, um fundo de papel, que era obrigado a ter 2/3 do patrimônio em CRI, ou seja, mais de 70% do patrimônio em CRI. Só que todos os meses, vocês pegarem nos históricos de documentos, sempre vinha um fato relevante de desenquadramento, porque ele sempre passava na porcentagem de fundo imobiliário, até o momento que ele fala, chega, vamos mudar o regulamento para a gente poder investir na quantidade de fundos imobiliários que a gente quiser. E aí eles investiram, então agora hoje está quase metade dos ativos é fundo imobiliário, representando 91% é composta por tijolo e 9% de papel. Eles falam aqui, dada a cotação atual do fundo e o potencial de valorização em relação à cota patrimonial, eles estimam aí um total de valorização em 54%, que é 21% da patrimonial dos fundos e a patrimonial do próprio CPTS, o que é bem considerável. Aqui a gente vê esse potencial, que eu acho um pouco forçação de barra, mas assim, isso daí é muito característica de FOF no momento atual. E aqui eles falam aqui, esse mês iniciaremos o relatório de forma diferente. Enfatizamos que o ponto de vista da carteira de ativos não é algo que chame a atenção de maneira negativa, e aí eles falam, buscamos apresentar ao cotista de maneira mais didática, ilustrativa e direta a composição da carteira e quais ativos ele está exposto, em que proporção e nível de alavancagem implícito. Então eles vão fazer um apanhado de todas as classes de ativos da carteira do CPTS. É que o momento atual nos parece ser aquele que os fundos estão em melhor nível de preço da história, e eu concordo, considerando a relação de risco-retorno atual em comparação com a média histórica. Atualmente os fundos papel high grade estão sendo negociados IPCA mais 11 e IPCA mais 15, enquanto fundos de tijolo variam 9 e IPCA mais 13, e de fato eles têm razão. Nós estamos, isso eu venho, acho que quem assiste meus vídeos aqui já tem isso tatuado na pele, que é uma das janelas de investimento em fundo imobiliário, que é uma janela da vida. Difícil, nem na pandemia a gente viu uma janela como essa. Então, eu sempre falo, aproveitem. Aí eles falam aqui, para gravar essa distorção, fundos que investem em fundos, os FOFs, né, estão sendo negociados com desconto de 10% a 30%. Então, aqui aquela questão do duplo desconto que eles mostraram no slide anterior. Você tem os fundos negociando abaixo do VP e fundos que compram esses fundos também negociados abaixo do valor patrimonial. Então é um duplo desconto. E aqui é interessante que eles colocam aqui, caso você já tenha familiaridade no mercado de fundo imobiliário, pula para a página 11. Então eles dedicaram aí basicamente 10 páginas aí do relatório somente para explicar as categorias, né? E aqui um ponto bem interessante, que aqui eu discordo um pouco, e aí eu me coloco claro que eu estou falando da Capitânia, de uma baita de uma gestora, mas aqui eu discordo um pouco dessa classificação que eles fizeram. Eles colocaram, esse gráfico é uma representação qualitativa baseada na dinâmica de mercado e foi elaborado conforme a nossa visão para o setor, e que aí eles vão colocar os setores mais para frente. Esse gráfico, ele pega liquidez e risco. Ou seja, para cima aqui, quanto mais cima, mais líquido, e quanto mais para esse lado, mais arriscado. Pessoal, na boa,
Um fundo de papel, ele nunca vai ter menos risco do que um fundo de tijolo. Não vai ter, gente. Desculpa, mas essa não, para mim não tem um fundo de papel, nem um CRI, nem um fundo, nem algo relacionado à dívida vai ter mais risco do que um ativo real. Me desculpe, mas isso não é verdade. Tanto é que eu colocaria fundo de tijolo para cá, na questão de risco, e fundo papel high grade para cá. Eu discordo. É claro que eles vão puxar a sardinha para o lado deles, porque eles são um fundo high grade, de papel high grade. Então, aqui eu tenho essa discordância grande. Assim. Fundo de tijolo AAA com mais risco do que um fundo de papel, isso não entra na minha cabeça. Essa classificação, eles para mim forçaram muito a amizade aqui, forçaram a barra, querendo jogar sardinha pro lado da Capitânia, pro CPTS, que é de fato um fundo high grade, mas nunca que vai ter menos risco do que um fundo de tijolo. De resto aqui a gente tem algumas questões aqui, mas de fato a gente, assim, o que me traz a maior desconfortável, né, essa questão para mim não tem o menor sentido isso, eu só trocaria desse lado para cá e claro, puxaria para cá. Fundo de tijolo tem mais, ainda mais aqui um CRI high grade que você tem um único devedor, você não tem liquidez como eles colocam aqui, não tem essa liquidez, a liquidez viria para cá mais ou menos. Então eu achei uma forçação de barra aqui para puxar muito sardinha pro CPTS. Bom, aqui, pessoal, eles colocam explicações sobre exposição ao setor imobiliário, você tem exposição de participação por societária e dívida, privado e público. Aqui, pessoal, esse público não é público do setor público que a gente chama, é investimento privado diretamente e público que tem mais a ver com fundos listados, abertos em bolsa, que é mais para o público em geral. E aqui eles separam em fundo de tijolo, fundo de papel, FOF e hedge fund. Lembrando, se você não assistiu o vídeo de quarta, assista, porque não existe essa classificação aqui. Fundo de fundo está aqui dentro. Hoje, para a Ambima, que é a autorregulação, que é os fundos, principalmente fundos que tem administração de banco, BTG, praticamente todos os fundos eles são associados à Ambima e tem que seguir a autorregulação da própria Ambima. Então, a partir de agora de dezembro, todos os fundos vão ter que se adequar a fundo de tijolo, fundo de papel e fundo multi-estratégia. E aí dentro de cada uma deles tem as classificações. Inclusive eu quero ver como que o CPTS vai trabalhar a questão de ele se colocar como fundo high grade. Se você não assistiu, assista, mas aqui dando um spoiler do vídeo. No caso dessa nova autorregulamentação da Ambima, os fundos high grade, para levarem esse nome, se eles quiserem pular na classificação que ele é um fundo de papel high grade, de CRI high grade, todos os CRIs terão que ter avaliação de risco de rating por uma agência independente. E isso é muito caro, isso encarece. Não são todos os CRIs que têm essa avaliação de risco. Então, se o fundo quiser, ele vai precisar. Inclusive, até cheguei a conversar com alguns gestores que ainda não sabem como vão fazer e se vão fazer, porque isso meio que inviabiliza o negócio, até porque muito dos CRIs são estruturados pela própria gestora. Então, ela vai ter que arcar com esse custo. Então, isso é um ponto que a gente vai ter que aguardar aí como é que vai ser o desenvolvimento para esse ano. Estou aqui falando sobre investimentos em imóveis, a questão de localização, liquidez e aquele risco de mercado, risco de liquidez, risco de vacância. Aqui, pessoal, muito dos riscos que a gente conhece, eles detalham, assim, eu falo conhece porque tem muito investidor novo, por isso que eu recomendo muito que vocês leiam. Falando sobre investimento em fundos de tijolo, critérios de análise, riscos. Aqui também fundos de papel, critérios de análise, aqui eles falam sobre LTV, garantias, análise da gestão, os riscos, né, risco de mercado, risco de liquidez. Aqui eles separam, né, o high grade, mid grade, high yield, o indexador, bem bacana, assim, é um mini curso de fundo imobiliário que a gente tem aqui. Fundos de fundos, né, a questão do desconto em relação ao valor patrimonial, análise da gestão, os riscos também, a estratégia que aqui que é bacana, porque tem FOF que foca mais em fundos de papel, FOF que foca mais em fundos de tijolo, bem bacana isso daqui. E aqui, até algumas outras considerações, eu colocando aqui, e até eu deixei marcado, ó, um erro muito comum no mercado é comparar o dividend yield dos fundos de papel e fundos de tijolo entre si ou com NTNB. E aqui é bem bacana, que inclusive isso na mentoria eu ensino, que você não pode primeiro comparar na mentoria que eu tinha, se você quiser ter acesso a ela sendo membro da comunidade, o link está aqui na descrição, que quando você não compara fundos obviamente você não pode comparar fundo de papel com fundo de tijolo, comparar com o NTNB
NTN-B você tem que tomar cuidado, porque o fundo de papel ele te entrega a inflação na mão, então você tem que considerar isso, por isso que eles falam que o interessante seria ou você comparar o fundo de papel com o pré-fixado, ou simular a inflação no NTN-B, colocar lá no IPCA+, pegar o valor da inflação e considerar no cálculo do preço justo. Então eles explicam isso aqui. Falando das estratégias de fundo, né, que tem fundo com quórum qualificado, isso dentro da carteira do CPTS, tá? Fundos táticos, que eles falam que são fundos de ganho de capital, fundos da própria gestora, e eles colocam aqui fundos que eles têm da própria gestora da Capitânia, e fundos grandes, falando que são os maiores fundos do mercado com alta liquidez. Aqui são as categorias que eles colocaram dos fundos que tem dentro do CPTS. Me chamou a atenção o seguinte: separarem fundo da Capitânia de fundo grande, ou seja, eles não consideram os fundos da Capitânia como fundo grande. Claro que aqui eles só quiseram dizer que que eles têm fundos que são geridos pela própria Capitânia. Pode ser que dentro deles tem fundo que eles considerem grandes, mas assim, aqui eles separaram só para dizer essa questão. Aqui a questão de taxas, né, os dividendos, falando sobre a questão dos resultados do fundo. E aqui ele falando, ó, o CPTS distribuiu 91 centavos por cota, enquanto a média, né, foi de 8,86, a cota patrimonial, o dividend yield de 10,23, abaixo da carteira. E aqui eles falam, justificando o porquê que ficou abaixo. Vendas com o CRIs com prejuízo. E aqui, pessoal, é um ponto que eu venho sempre falando para vocês, que muitas pessoas colocam a questão das compromissadas como sendo o principal problema do CPTS, e de longe não é o principal problema. Ele come muito do resultado, sim, mas o grande problema do CPTS é CRI com prejuízo, são CRIs de difícil venda no cenário de hoje. E aqui eles colocam que o grande problema é que eles venderam, se vocês pegarem todos os relatórios, isso eu sempre venho batendo, nos prejuízos na questão de ganho de capital com CRI. Por quê? Eles estão vendendo e estão realizando prejuízo. Então, e aqui eles estão justificando o porquê que eles fizeram isso. Ele falou, eu prefiro vender, ter o prejuízo, para pegar esse recurso e alocar em ativos com rentabilidade maior. Eles estão falando que a estratégia foi motivada pela oportunidade de reinvestir em CRIs com taxas mais atrativas, o que beneficia os cotistas no longo prazo, apesar do impacto negativo nos dividendos de curto prazo. Aqui há quem discorde disso, né? Eu não vejo que seja isso, eles não precisariam fazer isso, mas o CPTS, ele sempre trouxe muito resultado por causa do giro de carteira que ele fez. E aí, de um tempo, quando o mercado deu essa piorada, que a gente viu nesse ano de 23, 24, o CPTS não conseguia mais ter esse potencial que ele tinha de resultado, exatamente porque as taxas de aquisição do fundo são muito baixas. Então, com a subida de mercado, o prejuízo é muito grande na marcação. E aí, eles começaram a ter esse grande problema, e aí o fundo só vai voltar a melhorar quando de fato a economia melhorar, mas aí todos vão voltar também. E aí eles decidiram antecipar esses prejuízos para começar a investir em taxas maiores, que para o carrego podem ser interessantes. É que eles dão alguns exemplos, né? Outra característica, investimento em fundos imobiliários, falando que a estratégia é de FOF, cuja rentabilidade difere da carteira de crédito ao longo de 24. Essa estratégia representou aproximadamente 1/3 da carteira do fundo, sempre batendo na trave, sempre tendo que mandar os comunicados de reenquadramento. CRIs com carência, aí eles falando aqui que também é um outro problema, porque alguns CRIs que têm período de carência, então o fundo não recebe. Ele não recebe o valor, eles colocam que o fundo não recebe o pagamento desses ativos, o que impacta na distribuição. E o fato do CPTS apurar por regime caixa e não por competência, se ele apurasse por regime competência, pode ser que ele tivesse, mesmo o CRI não pagando, ele apura o resultado. Como ele apura com o regime caixa, ele só pode distribuir aquilo que transita pelo caixa, assim como foi o que algumas aquela questão lá foi da CVM, da regra de ter que divulgar qual é o regime que o fundo adota. Os fundos da Quineia são todos competência, no caso do CPTS é regime caixa, então ele só distribui o que passa pelo caixa. E o fato disso também faz com que você tenha uma inflação acruada maior, principalmente quando eles até explicam aqui, em algumas situações a inflação dos papéis pode não ser distribuída, pois o montante pago pelo ativo pode ser menor do que a inflação do período. Então o diferencial fica acruado no saldo devedor, que ele só vai distribuir isso quando ou
ou ele faz, ou tem amortização do ativo, do ativo, ou a venda. E como ele vende pouco, diminui a venda e não tem tanta amortização, e inclusive essa parte de carência que o devedor ele não paga, não amortiza, então o fundo fica segurando a inflação. Quer dizer, o CRI fica retendo a inflação no saldo devedor e ele não distribui. Então, aqui eles até dão um exemplo. Ó, se a inflação do mês foi 0,8%, mas o CRI específico amortizou apenas 0,4%, o 0,4% de diferença da inflação vão para o saldo devedor. Então fica acruada e ele só vai quando ele tiver uma amortização maior ou quando o fundo fizer uma venda desse CRI. Então assim, foi bem bacana, como vocês perceberem como ficou bem bacana o relatório. Aqui falando sobre a questão da rentabilidade de cota patrimonial, a taxa implícita dos CRIs, né, mostrando que a carteira de CRIs do CPTS hoje apresenta uma taxa implícita de IPCA mais 13, resultado de uma precificação atual dos ativos, ou seja, a marcação dos ativos hoje. Aqui o comentário. E aqui eu vou lendo, pessoal, porque assim, é tanta coisa que eu acabei esquecendo e eu vou lembrando agora que eu tô vendo o relatório. Eu já deixei quase tudo marcado. Aqui, um ponto que eu vi algumas pessoas parabenizando a Capitânia por isso, que é o seguinte: a Capitânia, ela decidiu por não cobrar taxa de gestão em relação aos fundos que ela tem da própria Capitânia. O que faz o total sentido. Eles colocando aqui a taxa de pré-gestão 0,94 e uma redução por causa dos fundos que ela tem aqui, caindo para 0,65. Bacana. Só que para mim, pessoal, isso não faz mais do que obrigação, gente. Desculpa, mas eu não sou o cara que vai aplaudir esse tipo. Uma coisa é o fundo decidir diminuir a taxa de administração, de gestão, por causa ou temporária ou definitiva. Outra coisa, ele reduzir porque ele está investindo em fundos da própria casa. Ou seja, ele está tirando dinheiro de um bolso e colocando no outro. Então, para mim, a analogia para esse caso aqui é você parabenizar uma pessoa porque ela se diz: nossa, como você é honesto, parabéns. Percebe? Não tem muito sentido esse tipo de elogio. Isso para mim é o tipo de coisa para eles falam, questão no próprio fato relevante que eles divulgaram isso, falando que em alinhamento com os cotistas. Não, gente, não é alinhamento. Isso aqui é o mínimo que uma gestora do porte, uma gestora grande tem que fazer. Se ela investe em fundos da própria casa, você tem que tirar a taxa de gestão. Assim como se você estrutura CRI e investe em CRI estruturado pela própria casa, você não pode cobrar do fundo a taxa de estruturação. Não faz o menor sentido, porque o cotista está pagando duas vezes e a gestora está ganhando duas vezes. Não faz o menor sentido. Então aqui, isso aqui é um ponto positivo, até porque a gente vê algumas aberrações aí no mercado. Mas, pessoal, a gente já está numa fase que a gente não pode se nivelar por baixo. A gente tem que cobrar que isso aconteça com todas e não elogiar, falar, não, parabéns, Capitana. Não, não é parabéns. Isso aqui é o mínimo que eles tinham que fazer e fizeram. Beleza. E aqui, alguns CRIs que eles colocam que podem gerar liquidez do curto prazo. O principal deles é esse aqui, né? Que o CPTS, a Capitana é mestre em fazer isso, né? Ainda mais depois que teve a compra pela XP de uma parte da Capitânia, que o CPTS ele tem uma ponta devedora do XPPR e é cotista do XPPR, então ela é devedora dela mesma. Então aqui vocês verem como que é cada rolo, cara. E esses rolos que precificam a cota do fundo, é a perda de credibilidade. Então aqui ele tem um valor para realizar, a gente espera que isso aconteça logo, porque essa questão do XPPR vem enrolando. Tem o CRI do Gari, esse assim vai acontecer logo. Se vocês virem o vídeo, eu não sei se o vídeo do Gari está saindo antes ou depois desse, eu acho que saiu antes desse, que é lá da venda do BRF, que vai ter amortização lá, que é essa amortização aqui, é esse CRI aqui, e mais um CRI aqui, Pernambucanas, também com amortização logo aí, que pode gerar resultado bom para o CPTS. Aqui, pessoal, alguns fundos imobiliários também, que eles colocam de liquidez para o fundo. Aqui eles colocam precificação de fundo de lajes, e aqui na verdade não de fundo de lajes, eles colocam aqui precificação de ativos dentro do fundo de lajes, mostrando o desconto de preço por metro quadrado que os ativos estão em relação ao mercado. Aqui falando de últimas transações dos fundos, dos imóveis, aqui eles até citam, esse aqui é o imóvel lá do Itaú, que vendeu a R$64 mil um metro quadrado.
Aqui a questão de preço de transação recente. Fundo de logística, mesma coisa, mostrando o desconto, o deságio, que o preço por metro quadrado dos galpões estão negociados dentro dos fundos imobiliários em relação ao mercado real. Aqui as últimas transações de mercado logística. Outra tabelinha aqui. Fundos de shopping também, a mesma coisa. Não vou ficar passando porque é muita coisa, né? Ficou bem extenso. Fundos de renda urbana também, a mesma coisa. E aqui um ponto interessante, pessoal, e aqui eles colocam aqui no caso de um triplo desconto em FOF, você tem o duplo desconto que eu falei, que é o que acontece com a grande maioria dos FOFs, que é o valor patrimonial do FOF e o valor patrimonial dos fundos que ele investe, então ele tem um duplo desconto. No caso do CPTS, ele tem o CPFF, que é um fundo de fundos da própria Capitânia. Então olha só, o CPTS ele tem cotas de um outro fundo de fundos, então ele tem o desconto patrimonial do CPTS, o desconto do CPFF e o desconto dos fundos que estão dentro do CPFF. Então eles colocam aqui esse potencial absurdo de valorização nesse caso aqui. Só que aqui, pessoal, tem uma coisa interessante, porque é o seguinte, procurem na carteira do CPFF que fundos que ele tem. E não se surpreendem você ver lá o CPTS. Olha só que coisa maluca. O CPTS tem cotas do CPFF que tem cotas do CPTS. Ou seja, ele recebe dividendo dele mesmo. É algo muito surreal para mim isso, assim, é muito interessante. Claro que no mercado de baixa, isso até talvez compense mesmo ele ter isso, porque ele está pegando esse desconto para ele. Mas percebe que é o CPTS recebendo dividendo dele mesmo? Porque olha só, o CPTS paga dividendo. O CPFF tem CPTS na carteira, ele recebe dividendo do CPTS. E ele paga os dividendos para o CPTS porque o CPTS tem cotas dele, então o CPTS recebe dividendo dele mesmo. Cara, é muito surreal isso. E só pra gente, essa questão do CPFF, pessoal, o CPFF ele soltou agora no final, e por isso que eu acho que tem muita coisa implícita, escondida nessa negociação aqui, por isso que eu falo da questão da credibilidade da Capitânia. Eles soltaram esse fato relevante aqui agora, faz pouco tempo, foi dia 3 de fevereiro, onde o CPFF ele vai ser cindido, ele vai ser separado em dois fundos, um fundo cindido com uma duração de 1 ano e vai ser liquidado, e a segundo fundo, todos os ativos vão ser liquidados para o CPTS, ou seja, vai ser uma emissão e o cotista do CPFF vai receber cotas do CPTS em troca dos ativos do CPFF. Provavelmente o CPTS ele vai ficar nessa parte cindida, vai ter um ganho de capital grande aqui e ainda tem essa questão de pegar todos os ativos do CPFF. Então só para vocês verem, por isso que, e aí a gente só para saber como é que vai ser a questão de cota, mas é só para vocês verem o quanto que ainda tem de coisa nebulosa que de vez em quando não aparece aqui, né? Mas assim, para mim é muito curioso essa questão do próprio fundo receber dividendo dele mesmo, é algo que é surreal, mas faz parte. Que é a tabela de sensibilidade do parte de todos os ativos, somente da de CRI. Aqui o resultado do mês, a gente vê que o fundo gerou 7,6 centavos, pagou 7,5, foi muito parecido com o mês passado, então ele está meio que mantendo esse padrão. Vamos ver se isso vai continuar com a carteira. Aqui é histórico do dividendo. Claro que o dividend yield subiu porque o preço da cota derreteu. Aqui é a distribuição do fundo, rentabilidade da carteira de fundo imobiliário, que é bem interessante. Aqui as compras que o fundo fez, as compras definitivas, uma taxa de IPCA mais 8,6 e vendas IPCA mais 8,12, mostrando que ele comprou com taxa maior do que vendeu, ou seja, aumentando o carrego da carteira. Claro que ele perde um pouco na marcação, mas ele ganha mais no longo prazo isso. Aqui a questão de cotistas, né? O fundo ele aumentou, mas durante o ano ele perdeu cotistas. Que a carteira do fundo hoje 50% é fundo imobiliário. Quem te viu, quem te vê em CPTS. Aqui a carteira de crédito do fundo, carteira de fundo imobiliário, as maiores exposições do fundo. A carteira de compromissada, eu acho que eles ficaram devendo isso lá nos problemas de redução de rendimento, eles não colocaram isso aqui, eles deveriam ter colocado, e eu acho que eles poderiam ter colocado aqui. O custo é barato, mas tem fundos que investem, que tem compromissada com um custo mais barato, de 0,5, CDI mais 0,5, o custo dele é mais alto,
E eles poderiam ter colocado qual é o prazo, eles não colocam qual é o prazo das compromissadas. Poderiam seguir o IRDM tem lá quando que vence as compromissadas. Só que como a gente vê que tem compromissada desde junho de 21, são compromissadas que vão se renovando, então o fundo, ele tem uma estratégia, tem um resultado positivo, só que olha quanto ele já perdeu desse resultado, que ele já poderia ter resolvido isso. E aqui o resumo da carteira de ativos, né? É isso aí, fundo, um relatório bem extenso. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu precisava trazer esses pontos para vocês. E eu queria que vocês deixassem opinião aqui sobre o que vocês acham do CPTS, se você é cotista do CPTS. E espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.